César Calejão, que não está mais na Jovem Pan, incrível ontem, né? Como a gente fez a nossa live falando sobre a surra que ele deu no Rodrigo Constantino, e depois a gente teve uma outra surra também que ele levou, e aí quis sair, né? Saiu da live e falou: Ah, tu tinha assim, não, hein? Vou ter que conversar com você. Muito e aí, mimado, né? logo Muito em mimado. seguida, o César anunciaram para ele, né? Foi chamado. Né, ligaram para ele falando: você não vai mais participar de nenhum programa da Jovem Pan porque a diretoria, vulgo Constantino, decidiu que você não ia acontecer mais. Como é que foi aí, César, essa conversa? E até foi legal que você foi no ICL hoje de manhã e contou um pouquinho que eles queriam te contratar até, né? Tava com uma proposta para você ser contratado, né? A gente vinha avançando nessa direção e inclusive depois da participação que eu fiz na última segunda-feira agora no 3 em 1, eu conversei com a diretora do canal e ela me disse que não, a gente vai conversar com o Tutinha para ser totalmente transparente ao que aconteceu, tá? A gente vai conversar com o Tutinha, ele está viajando, mas existe a possibilidade sim de contratação. Os números de Ibope estavam muito bons, o conteúdo vinha viralizando na internet e tal. Então, eles me ligaram ontem de uma forma super educada, as pessoas que interagiram comigo foram super educadas e tal, disseram: cara, a gente admira pacas teu trabalho, tá muito bom, tá tudo muito bom, mas infelizmente você sabe como é que essas coisas funcionam. E eu falei: não esquenta, sei como é que essas coisas funcionam, já entendi bem o que tá rolando e tal, mas até então eu não ia me posicionar publicamente. Porque uma coisa é você saber, outra coisa é você poder provar. Entende? Outra coisa é tipo assim, não, eu tenho materialidade factual que me diz que o cara puxou meu tapete. Então, eu fiz aquela nota que saiu na imprensa aí, que vocês viram, dizendo que, bom, agradeço, acredito que guarda alguma relação com o embate que eu tive com o Constantino, mas parei por aí, agradeci a emissora, dizendo aquilo que eu já te disse, Bezi, hoje lá no ICL, os caras efetivamente nunca me censuraram, nunca me restringiram ou cercearam na forma como eu deveria me articular e tal. Beleza. Aí, cara, depois que eu fiz o programa aqui com vocês ontem e lancei aquela nota no Twitter, cara, isso que é muito louco dessa galera. O cara foi estúpido o bastante para gravar um vídeo passando o recibão. Vamos ver? Dizendo, Vamos ver cara. o vídeo? Você tem aí? Tenho. Você tem aí? Vamos ver. Tenho. Vamos assistir o vídeo, então, dele aqui passando esse recibo total, né, de que ele puxou o tapete. E a gente estava falando, depois a gente recebeu hoje no ICL o delegado Alexandre Saraiva, que aconteceu a mesma coisa com ele, cara. Assim, vamos afastar, a gente não quer mais essa pessoa falando, porque está incomodando, sabe? É impressionante como o fascismo funciona, né? Tá aqui, ó. Rod Constante. Para dar corte para Petralha ficar achando que lacrou nas redes sociais, eu tô fora. Então o recado está dado, é muito claro, né? Acho que eles entenderam, né? Tanto é que amanhã eu estou no programa, o Canelone não está, o Dirceuzinho não está, e por aí vai, né? Piperno a gente já conhece. Piperno muitas vezes peca ali por manipulação erística, argumentação frágil e tudo, mas pelo menos há uma tentativa de respeito, uma tentativa de debater o que está acontecendo no país e não ficar debatendo a minha pessoa e por aí vai, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. O meu recado é muito claro. Se for para trazer Dirceuzinho e Canelone da vida, eu não participo mais do programa. Então veja a empáfia, né, cara, com que ele se articula, inclusive, porque, assim, tipo, o recado é muito claro, o cara tá intimidando a própria emissora. É isso que é inacreditável, entende? Que um grupo do tamanho da Jovem Pan se deixe intimidar de uma maneira tão direta, tão imediata, assim, eu estou te dando um recado, estou sendo muito claro, se for para ter antagonismo legítimo, eu não quero. Eu quero lidar com o Piperno, que é um cara que pega leve comigo, inclusive humilhando um colega de profissão, entendeu? Porque
Se eu sou o Piperno, cara, eu diria, agora é que eu vou para cima com tudo, eu vou colocar com os 2 pés no seu peito, mano, que você tá achando que eu sou palhaço? Então, assim, é muito louco o nível de empáfia, de deformação que essas pessoas se permitem atuar, cara, e veja o que o bolsonarismo fez no Brasil. Então é curioso que essas mesmas pessoas, eles falam de autoritarismo, eles falam que eles estão sendo censurados. Quando ele vem a público, eu acho que ele apagou isso aí do perfil dele. Me disseram que ele apagou do perfil dele. Mas porque é uma prova, né? É um recibo, claro, passou o recibo, né? Claro, e não só que você puxa o tapete de quem te oferece qualquer tipo de antagonismo legítimo e um pouco mais energético, mas de que você não sabe lidar com o antagonismo em absoluto. Então, como é que... Veja, Helder e Beze, você diz o seguinte, ele se vende como um intelectual sofisticado, que usa termos de difícil compreensão e o caraca, tá? Ele se vende como um sujeito que tem um torque intelectual brutal. Como é que você faz isso e em seguida quer pautar as pessoas que vão debater com você? Veja, uma metáfora, uma analogia muito simples. Como é que você diz que você é o melhor lutador de MMA do mundo e em seguida quer escolher o cara com qual que você vai lutar? Porque, com aquele cara eu não luto, não, porque aí não, aí eu vou apanhar. Pô, você não está dizendo que você é o melhor, cara? É óbvio que você tem que encarar quem quer que seja. Então, além de tudo, além de puxador de tapete, o recibo que isso passa, é que você só funciona quando você atua de acordo com um jogo de cartas marcadas. Entende? Caso contrário, você se azeda e vai pedir colo pro papai. Francamente, né? Que coisa patética, meu irmão. E vamos ver ele pedindo, Helder, assim, para você entrar para a gente mostrar todo o que aconteceu ontem à noite, né? O que resultou foi mais um embate que ele teve. Como é que é o nome do jornalista, César, que falou com ele ontem? Léo Grandini. O Léo Grandini. Então a gente vai mostrar aqui o momento que o Constantino pediu arrego, né? Disse, não quero mais, não quero brincar mais, então não é assim que funciona, eu que tenho protagonismo aqui, eu que tenho a narrativa, e sempre foi assim, por que vai mudar, né? Por que vai... Agora eu também quero continuar. Então, ao contrário de você que é puxa-saco de presidente da República, eu não puxo o saco de ninguém. Até porque eu bati... Paulo, continua o programa aí, eu não sou obrigado a ouvir isso, não. Eu bati. Cansei. Avisa o Tutinha que eu cansei. Peraí, só um minuto. Você não gosta de debate? Só um minuto, queridos. Deixa eu ir para um rápido. E rola uma contradição também no posicionamento do Rodrigo Constantino, que é tão acostumado a defender a meritocracia, a liberdade de expressão. Porém, quando se vê acossado por alguém, quando se vê em desvantagem num debate, pede a cabeça da pessoa que está o incomodando na rádio. Isso é de uma estupidez, de uma covardia atroz. E até mesmo de uma infantilidade. Infantilidade que acompanha também o posicionamento do governo, que até o momento não aceita a derrota, atrapalha o grupo de transição e ainda finge que ganhou a eleição no segundo turno. Não é à toa que ele é um grande apoiador do Bolsonaro. Não é à toa que ele se identifica com o bolsonarismo. Ambos são infantilizados, contraditórios, e aí, quando o calo aperta, eles usam do quê? Eles usam desse tipo de intimidação para acabar com o oponente. E eles sabem que podem. No caso do Rodrigo Constantino, por ter uma situação privilegiada dentro da Jovem Pan, e no caso do bolsonarismo, por ainda ter a chance de aparelhar as instituições, como estamos vendo neste momento durante as manifestações dos patriotários em frente aos quartéis. Ô César, uma coisa interessante que você disse hoje de manhã também foi a recepção da equipe técnica, né? Ali da Jovem Pan, as suas falas, né? Nessas 2 semanas que você passou na Jovem Pan, né? Sendo convidado para diversos programas, né? Fala um pouquinho como é que foi aí essa recepção da equipe técnica, que é o verdadeiro proletariado ali dentro de uma emissora, né, que trabalha, que fica atrás das câmeras. Tem 2 coisas fundamentais aí, Beze. Aconteceu de novo quando eu cheguei
na casa da minha mãe de carro, depois de falar contigo. A pessoa que trabalha ali fazendo a manutenção da entrada e saída de carros me olhou e fez assim, ó, sabe, uma cara de é nóis, tá ligado? E aí eu fiquei na dúvida, porque é uma pessoa que nunca me cumprimentou de uma maneira tão efusiva. E eu fiquei na dúvida, eu olhei para ele meio que como é nóis? Tipo, você viu alguma coisa? E eu meio que fui perguntar pro cara e meio que voltei atrás, ele percebeu que eu ia perguntar, ele só reforçou assim como, eu vi, tá ligado? Caraca. Então, o que é muito louco aí, cara? Por que Marx, por exemplo, assusta tanto a ultradireita mundial? Porque se você começa a estudar as ideias do campo marxiano, você tem um elemento para compreender a realidade social de tal forma que invariavelmente você vai começar a questionar. Isso vai fomentar pensamento crítico, entende? Então, quando eu terminei a minha fala, e não foi a primeira vez, isso já acontecia no Opinião. Cada vez que eu trazia o embate de luta de classes, por isso que eles não querem, entendeu? Por isso que eles demonizam Marx, que é para você não poder tocar no assunto. Porque a partir do momento que você começa a utilizar categorias do campo marxiano, eles estão muito complicados, cara. Se torna irrefutável, entende? Então, cada vez que eu fazia alusão, por exemplo, à luta de classes, no programa Opinião, as pessoas técnicas do programa, que ficam atrás das câmeras e tal, que é o proletariado, como o Bezzi disse, vibravam, às vezes até no ar, assim, durante o momento, quando eu dava um argumento desse, você via os caras comemorando no bastidor. Acabava a gravação, quando a gente saía do ar, as pessoas vinham e me abraçavam. E, caraca, esse argumento foi demais, a gente sempre quis falar isso pra esse playboy, não sei o quê, tal. Então tem um elemento de identificação ali, porque você imagina, cara, você trampa num ambiente que você tem que ficar engolindo aquilo o dia inteiro. E o cara vendendo aquela fumacinha dele, de pseudo-intelectual, que ministra curso de oratória, que vai te ensinar a respeito da doutrina zero, que a esquerda quer dominar. Entende, mano? Umas puta alucinação delirante. E aquele cara fica ali, meu irmão, ganhando 2,5 pau, 3 conto por mês. Pra, tipo, puta que pariu, cara. Preciso ficar ouvindo essas abobrinhas, puta groselha do caraca. Vou chegar em casa, ainda tenho que ver se vai ter dinheiro para pagar a conta disso, conta daquilo, comprar material escolar pro filho, entende? E os puta playboy daquele, irmão, usando o mocassim de 15 conto, o ternozinho sob medida. Tá, o lenço. Exato. Quando senta alguém ali, por mais que também seja homem... Paninho. O paninho na camisa. O Helder gostou dessa. Eu gosto porque eu sou implicante. E eu gosto de pessoas implicantes também, entendeu? Quando eu implico com uma parada, eu fico anos implicando com a pessoa e com a coisa. Então eu adorei, porque eu estou nessa terra para implicar e odiar certos detalhes até do traje e dos trejeitos das pessoas. Uma vez o Charles Bukowski falou também que não, tem pessoas que só a maneira como ela se expressa facialmente já me dá um ódio extremo. E, infelizmente, eu sou uma pessoa impertinente nesse nível. E isso se produziu com muita ênfase, entende? Então, assim, nesse dia foi o ápice. Aconteceu várias vezes ao longo da semana. As pessoas vinham me abraçar. Puta, a gente sempre quis falar isso pra esse cara. Mano, vários caras. Vários. Assim, uma meia dúzia de cara. Nesse dia aí no estúdio, uma galera me abraçou, dizendo tipo, puta, caraca, você acabou com o cara. A gente sempre quis falar isso pra ele, pra esse otário, não sei o quê, tal. Então você veja que o que tá em jogo aqui, e por isso que isso ganhou tanta ressonância na mídia e nas redes sociais, entende? Não é porque eu jantei o fascista, ou porque eu sou isso, é porque eu sou aquilo. É porque tem uma questão societária que essa situação traduz, em última análise, que é um embate que é muito sintomático e que boa parte, uma ampla parcela, a maioria da população brasileira, está com essas coisas entaladas na garganta. Então, quando eu sentei ali e disse aquilo tudo para aquelas pessoas, elas se sentem identificadas, elas se sentem representadas. O que eu mais ouvi ao longo das últimas horas foi "você lavou a alma", parabéns, lavou a alma. Esse foi o termo que
mais escutei, entende? Então, isso é muito sintomático, cara, essa questão do proletariado a se sentir identificado, me agradecer, me abraçar, e por outro lado ter todo um jogo econômico e político que impede a minha continuação no sentido de aprofundar esse trabalho, entende? É isso que está em jogo, e é isso que as ideias do campo marxiano, em última análise, se você ler toda a obra do campo marxiano, acaba convergindo para essa situação prática que a gente vive 200 anos depois de Marx efetivamente ter sintetizado essas ideias.